Oi para você que está do outro lado dessa telinha. Já parou para pensar que temos que fazer bastante cálculos matemáticos na nossa vida inteira? Pois é, até na prova do vestibulinho a gente vai ter que fazer. Vamos descobrir todos esses cálculos e vamos entender como funciona? Roda a vinheta! Bom, hoje estou aqui com uma pessoa muito legal, um professor incrível, tem uma inteligência, para mim é um dos professores mais inteligentes de matemática. Eu acho que a mente dele é muito ampla, muito conhecimento. Nosso querido e amigo professor Dário. Olá, tudo bem? Tudo bem, Billy? Bom, gente, e assim, é claro que a gente quer saber por que o senhor seguiu nessa área, porque você quiser ser professor de matemática. Por que você quis entrar nessa área tão confusa, assim, tão perturbadora para os estudantes? Por que você gosta tanto assim de matemática? Primeiro, Billy, eu sempre achei a matemática muito intrigante. Então, olha, desde pequeno eu curtia a matemática, gostava de ajudar os colegas. Meu caminho acabou se separando um pouquinho ali da docência na época que eu estava prestando os vestibulares. E primeiro eu fui lá para a área de contabilidade, mas aí depois eu trabalhei no escritório, não curti muito a rotina. Aí eu parei para refletir, eu falei, gente, não, meu caminho é a docência mesmo. Foi aí que eu voltei, prestei os vestibulares tradicionais, fui para a Unicamp e tô aqui, né, desde então. E curto bastante, viu? Curto bastante. Uau, que legal a história, né, de sair de uma área de contábeis, né, contábeis que fala. Então, que legal, muito interessante, porque a contabilidade não foge muito também da matemática, né, tá aí dentro ali. Mas eu vou falar também que eu gosto de matemática, mas é que hoje em dia eu não me dedico tanto, mas eu gosto de matemática. Agora vamos entrar no nosso assunto, no assunto do nosso vestibulinho. E aí eu queria saber quais são os principais temas, quais são os principais raciocínios, fórmulas que caem no vestibulinho, não só no vestibulinho da ETEC, mas também eu sei que também, a maioria das vezes coisas que também pode cair no vestibulinho também caem em outros vestibulares. Qual é as fórmulas, o que mais cai em vestibulinho? Certo, Billy. Eu dou aula aqui na ETEC há alguns anos, eu também dou aula no município. Lá para os meus alunos, eles também têm as mesmas dúvidas. Professor, o que cai no vestibulinho? Como é que eu posso fazer para estudar? Antes de mais nada, eu peço para eles darem uma olhada no edital. Tá? Deem uma olhada no edital assim que abrir o edital de inscrição para o vestibulinho, que lá vão conter todas as informações, desde o número de questões de matemática, o que você precisa estudar, mas resumidamente o que eu acho? São conteúdos do Fundamental 2, tá? Então não tem um segredo. Então sempre quando você quer estudar pro vestibulinho, ou nós que estamos aqui no ensino médio pro vestibular, volta lá pro edital, dá uma lida, vê o que cai, os principais conteúdos e pega as provas anteriores. Tá? Você perguntou As fórmulas. As fórmulas? As porcentagem, regra de 3, coisas. Sim. São conteúdos que sempre caem. Se tratando do vestibulinho da ETEC, esses conteúdos aí do Fundamental 2 são clássicos. Questão de porcentagem, questãozinha de regra de 3, questão de interpretação dos gráficos, equação, a parte de equação, a parte de expressão numérica, expressão algébrica também cai bastante. Então são conteúdos que eu veria com mais carinho, tá? Maravilha. São conteúdos bem, como você falou mesmo, conteúdos que são bastante de ensino fundamental, né? E são os que mais pegam a gente, né? Nossa, é bem... E assim, existe muitas, como o senhor falou, essas questões. O senhor falou também de interpretação de gráficos, né? Tem algumas questões que a gente chama, né, na matemática de probleminhas, né? Que é a interpretação de texto com cálculo, com a matemática.
Então, que dica, como que o senhor, o que o senhor pode falar pra gente que a gente possa facilitar para poder interpretar esses textos e poder saber também fazer os cálculos? Alguma dica que o senhor possa dar pra gente, fazendo um favor? Billy, uma questão que pega para todo professor de matemática é o que, olha, aluno, leia a questão, devora a questão, grifa a questão, tá? Porque a gente vive esse mundo aí que a gente é imediatista, a gente quer tudo pra ontem, né? Aí a gente pega um texto lá do vestibulinho da ETEC, o texto geralmente ele vai vir interdisciplinar, ele vai tentar associar a matemática com outra matéria. Aí vem o texto, às vezes, de 5 linhas, 6 linhas, 10 linhas, em que você vai precisar, olha, grifar. Grifem as partes que vocês achem importante, para depois a gente fazer essa conversão, né? Eu falo, olha, transformar língua portuguesa em linguagem matemática. Então, grifa, tente esmiuçar mesmo a questão. Tenta ver, olha, mas será que é uma questão em que eu consigo fazer umas contas básicas? É uma questão que vai exigir para mim uma equação? É uma questão que eu vou conseguir converter aí numa porcentagem? Então, é o que a gente fala, olha, a gente precisa praticar para na hora da prova a gente conseguir tirar essa bagagem aí, porque às vezes uma questão a gente consegue resolver de várias formas diferentes. Esse é um bom ponto mesmo, né? Grifar, separar, porque querendo ou não já ajuda, porque a prova do vestibulinho da ETEC é interpretação de texto pura, né? Você sempre vai estar, tem bastante texto, tem bastante coisa para ler, então e aí isso acaba confundindo, né? Nós dando texto, aí do nada mexe uma matemática ali, fazer um cálculo, aí acaba confundindo um pouco, mas são pontos bem interessantes em dizer, que é essa questão de ler, de parar para ver, né? Porque às vezes a gente acaba lendo muito rápido com medo de não dar tempo de terminar a prova e tudo mais. E é aí que pega esse tempo. Qual é a dica que o senhor tem para dar pra gente? Por exemplo, quando a gente entra numa questão de matemática, e aí para não ficar muito tempo focado em lógica, em longo e cálculo, como que a gente pode, tipo assim, economizar no tempo para fazer esses cálculos? Como que a gente poderia fazer isso? A gente pode pegar como exemplo os vestibulares tradicionais. Em média ali, olha, a gente pode ter de 3 a 5 minutos por questão. E é isso, se você vê que a questão vai te dar muito trabalho, você vai precisar dar muita volta para resolver, é questão de estratégia. Isso começa aqui na escola, né? Quando a gente vai aplicar uma prova para vocês, o que a gente fala? Não fica muito tempo numa só questão. É questão de estratégia. Se você vê que vai demorar muito, é uma questão bastante interpretativa, eu vou precisar fazer muita continha para chegar no resultado, não perca muito tempo nela. Vai fazendo o restante da prova, faz o que você sabe, depois se der um tempinho lá no final, volta nessa questão. E uma coisa que eu também ia comentar indo para essa questão da estratégia, às vezes a resposta está nas alternativas. Então faça essa análise. As respostas, tem alguma que eu já consiga eliminar logo de cara? Ou eu posso pegar as alternativas e voltar lá para a questão e tentar substituir? Então às vezes é uma expressão numérica, por exemplo. Eu posso pegar as alternativas, posso voltar lá e tentar resolver de uma forma mais rápida? Porque às vezes ele poderia pedir para a gente desenvolver uma sequência e chegar numa fórmula. Mas se eu já tenho as respostas ali, por que não voltar no enunciado e substituir? Tá? Então, acho que às vezes são algumas estratégias para o aluno não perder muito tempo. Tá? Porque às vezes ele perde tempo numa questão que ele saberia resolver, mas é mais demorada. Ele perde tempo nessa questão e não resolve outras questões, às vezes que são fáceis de matemática, ou até às vezes outras questões de outras áreas, às vezes a área que ele conhece, né? Às vezes a área que ele curte e outras áreas, né? E ele acaba perdendo tempo numa questão só. Uma boa, porque isso é verdade, você falou, você sempre falava assim,
não foque na questão, que você não tem dúvida, não sei o que, pula pra próxima, não foco muito numa questão. Porque, querendo ou não, costuma pegar muito tempo mesmo essas questões aí de... que você fica muito fissurado, você fala, meu Deus, o que eu faço? Você faz um monte de cálculo, você começa a rabiscar a prova inteira e nunca acha a resposta e... Às vezes parece questão de honra. Pro aluno resolver a questão, ele perde toda a prova por causa de uma questão. Pior que é verdade mesmo. Eu sou assim. Eu perco a prova, mas eu resolvo aquela questão. Mas assim, professor, além de ter dessa questão de honra, né, que a gente comentou agora, que também acaba sendo um erro, né? Acaba dando um erro ali. Quais são outros erros cometidos, porque você pode ver assim para os alunos, que pode acabar prejudicando a não passar na prova, a errar bastante durante a prova? Pessoal, o principal erro que a gente vê os alunos cometendo nesses vestibulinhos é o quê? É o desenvolvimento das contas. Então, o desenvolvimento dos cálculos, às vezes erra uma continha de multiplicação, erra, às vezes, como é que eu desenvolvo uma operação com fração, como é que eu desenvolvo operações com frações. Às vezes o aluno se confunde, como é que eu desenvolvo uma equação? Letra para um lado, número para o outro, essa questão de inverter o sinal, o aluno esquece de inverter o sinal, então são coisinhas bobas que às vezes o vestibulinho prevê, você errou o desenvolvimento, no meio do desenvolvimento vai encontrar uma resposta errada e essa resposta errada está lá nas alternativas, então às vezes você erra, sai achando que acertou a questão, mas acabou errando. Então outra coisa também que eu comentei com os alunos é conta boba. Às vezes ele pede a resposta em centímetro e você dá em metro. Então tem que ficar muito atento ao texto. Aí a gente volta para aquelas suas primeiras perguntas, né? Quais são as dicas? A dica é você ler o texto, a dica é você grifar o texto, a dica é você ver que se o texto está pedindo em centímetro a resposta tem que ser dada em centímetro. Se eu estou em metro, eu vou ter que converter a resposta para centímetro. Se ele está pedindo uma notação científica, o que é a notação científica? Porque vão ter alternativas lá que podem te confundir. Uou! Deu dicas muito verdade mesmo. São erros bobos, né? Querendo ou não, acabam sendo erros bobos por conta de um mais, por conta de um menos, por conta de um positivo e um negativo, por conta de coisinhas bobas que a gente faz assim fácil e a gente acaba, no nervosismo, acaba trocando, acaba não percebendo esses mínimos erros. E pra gente, a última pergunta, assim, pra gente poder já caminhar pro nosso fim, aí você já pode também trazer uma frase de efeito final depois dessa pergunta, tá? Que é a seguinte, você acha, são duas perguntas numa só praticamente, é melhor fazer lógica ou fórmula? E tipo, e se for pra resolver essas lógicas, o que mais... Perdão, pergunta errada. Você acha que é melhor estudar a lógica ou a fórmula? E assim, e para resolvê-las, né? Acho que é melhor fazer à mão ou utilizar uma calculadora para poder ajudar, né, antes dos estudos, né? Porque na hora da prova não pode, né, usar a calculadora. Então assim, quais são as dicas? Por onde começar? Eu estudo muito a lógica, depois as fórmulas, eu utilizo calculadora, não utilizo. O que a gente poderia fazer através dessa questão? Vamos começar então, olha, primeiro por calculadora ou sem calculadora. A calculadora é claro que vai facilitar. Então às vezes eu libero a calculadora porque eu sei que vocês conseguem fazer cálculos tranquilamente, mas a princípio eu vou pedir para o aluno treinar sem calculadora, tá? Porque lá na hora da prova você não vai poder usar a calculadora como você disse, né? Então você vai precisar em um determinado espaço de tempo conseguir desenvolver suas contas sem a calculadora. Então se você não tem essa questão, olha, tô com a tabuada ali na cabeça, tô com a divisão ali na cabeça, tô com o desenvolvimento de equações na cabeça, vai demorar um pouquinho mais. Então a estratégia, a princípio, é sem calculadora, tá? Daí a outra pergunta que você fez, lógica ou decorar? Sempre eu tento ir para o caminho da lógica, porque a matemática, muitas vezes a gente consegue deduzir as fórmulas, a gente consegue
E eu acho que é esse o maior erro às vezes, sabe? A gente enxergar a matemática como um conjunto de fórmulas. Matemática não é só fórmula, matemática tem a beleza por trás dela, né? Tem a dedução das fórmulas, tem a questão do desenvolvimento, a questão de enxergar padrões e trazer isso para o aluno, que eu tento fazer isso. Fazer a matemática, é claro que, olha, se você está indo pro vestibular, você vai pensar em fórmulas, porque são muitas fórmulas, de matemática, de física, de química, mas se você está pensando no vestibulinho, muitas vezes a questão é interpretativa. A resposta da questão vai ser a interpretação de um gráfico. A resposta da questão vai ser a resolução de uma expressão numérica, vai ser você pensar numa porcentagem. Então, muitas vezes para o vestibulinho você não vai precisar de uma fórmula, tá? Então, minha dica é pensar na lógica por trás da matemática, encontrar o porquê das coisas, tá? Porque então às vezes uma questão ela consegue ser desenvolvida de várias formas, tá? Então, sem calculadora a princípio, né? E tentando ver o ritmo lá do vestibulinho da ETEC, tá? Porque se você comparar os anos, são questões muito parecidas, então a gente começa a encontrar um padrão no vestibulinho da ETEC. Então, muitas vezes você vai ver que não vai precisar de uma fórmula. Maravilha! Muito obrigado por essas dicas muito boas, muito integrantes, né? Como vocês podem ver. Tudo se baseia ali, não precisa tanto desespero, não precisa de correria, coisas do tipo. Então, acalme-se, estudem bem, estudem com calma, rabisca bastante papel para fazer cálculo, né? Usem a lógica. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Acompanhe a gente aí. E é isso. Tchau!